Olá, meus amigos, eu sou Naldo de Paula, o seu repórter agro, e esta é a nossa TV Brasil Sertão, o canal da agricultura e pecuária brasileira. Estamos de volta com mais um vídeo, trazendo mais dicas importantes para você. Hoje falando dicas importantes na hora de comprar fazenda. Quer saber dessas dicas? Então vamos comigo até o final do vídeo de hoje e não perca a nossa dica importante de hoje. Já quero te convidar, chegou novata, seja bem-vindo aqui conosco, venha fazer parte da nossa família, inscreva aqui com a gente, ative o sininho da notificação, dê o seu like, compartilha e venha fazer parte da nossa família. E só para te avisar, assim que você terminar de assistir esse vídeo, estou deixando aqui na descrição desse vídeo o link de outros canais que eu tenho no YouTube. Você é meu convidado e minha convidada. Entra lá, inscreva comigo nos outros canais, vamos crescer junto, venha fazer parte dessa grande família aqui no YouTube, tá ok? Então, vamos para a nossa dica de hoje. Dicas importantes na hora de comprar uma fazenda. Então, meu querido amigo e minha querida amiga do agro, um imóvel rural, sendo ele chácara, sítio ou fazenda, é o sonho de uma vida, não é mesmo? Não é verdade? Então, confira comigo aqui dicas importantes para que este sonho não torne um pesadelo para você, tá ok? Então, a medida de terra no Brasil, ela é bastante variável, dependendo aí da sua região no Brasil. Então essa diferença de medida, ela vai determinar se você irá comprar fazenda, sítio ou chácara, tá ok? Então, devido ao seu tamanho continental, né, existem aqui áreas que têm várias aptidões e outras nem tanto, não é verdade? Você precisa, então, definir muito bem que tipo de negócio desenvolverá, né, e ver qual é o valor que poderá pagar pelo hectare, né? A variação de valores ela é imensa, entretanto, existem muitas oportunidades ainda, entendeu? Então, muitas são as preocupações na hora de comprar um imóvel rural, principalmente se o que estiver em jogo for a fazenda dos sonhos, né? Aquela que é a cara da família, não é verdade? Então, no processo de decisão de compra, surgem dúvidas em relação à localização, à documentação, entre outras características do imóvel, não é verdade? Então, vamos comigo nesse passo a passo aqui, ó. Agricultura versus pecuária. A primeira escolha que deve nortear seu pensamento é que tipo de atividade irá exercer, né, na sua área. Agricultura? Seria pecuária? Ou ambas? Certas regiões brasileiras são mais dedicadas e adaptadas a uma ou outra atividade. Então, fique atento. Cuidados essenciais da escolha. Então, antes de comprar a fazenda, o sítio ou a chácara, o futuro proprietário deve fazer, né, uma visita para conhecer a terra, né, e analisar se ela possui as características desejadas, né? Você precisa já ter em mente que tipo de atividade terá na propriedade, né? Definir se quer para pecuária, agricultura ou ainda outras atividades. Então, alguns dos principais pontos a serem observados são, por exemplo, né, presença de água na propriedade, que é o mais importante, né, distância da cidade mais próxima, condições das vias de acesso à fazenda, tipo de solo, né, tipo de vegetação, tipo de clima, condições de cercas da propriedade, né, condições das instalações, como sede, currais, galinheiro, né, e assim por diante. Se possui eletricidade, né, área desmatada e áreas da mata virgem, notícias, por exemplo, relacionadas como montar, né, e assim por diante. Então, e outra, as dicas que você quer, o que você quer mexer lá, como montar um hotel fazenda, turismo, movimentar e assim por diante. Isso vai gerar para você aí uma renda bacana, interessante aí, como diz aqui nesse tópico meu aqui, até 60 bilhões ao ano e muito mais para você ficar. Então eu listei para você aqui, né, várias dicas interessantes aqui. Entre elas, né, certidões negativas de débito é outra fonte que você tem que ver aqui para você notar. Primeiramente, o que você tem que fazer? Deve se dirigir ao cartório de registro de imóvel onde o bem está matriculado de imóvel, né? Onde, né? Ou seja, você deve ir lá no cartório de registro de imóvel onde o bem está matriculado, ou seja, e requerer, pedir lá uma certidão de ônus reais, tá ok? Que para notar se não tem algum dívida, algum débito no nome da propriedade. Outro documento importante que você pode retirar é a certidão negativa, né,
de imóvel rural que pode ser retirado através do site da Receita Federal, né? A certidão negativa de débitos, né, no CND do imóvel rural refere-se exclusivamente à situação do imóvel, nela especificado perante a Receita Federal do Brasil. Então, não constituindo prova de inexistência de débito inscrito ou enviado para inscrição em dívida ativa da União sobre a administração da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, que é a PGFE. Próximo. Licenciamento ambiental e reserva legal. Toda empresa ou atividade que gerar algum tipo de impacto no meio ambiente vai precisar, né, se adequar às normas ambientais, adequar a sua infraestrutura e processo de trabalho para atender às exigências, né? A reserva legal, por exemplo, é uma obrigatória, né? Área obrigatória em toda a propriedade rural, que deve ser coberta por vegetação natural e disponível apenas para uso sustentável. Propriedades rurais na Amazônia Legal devem ter 80% do território registrado, né, como reserva legal, 35% no Cerrado da Amazônia Legal e 20% em área de floresta e outras regiões do país. Então, por todos esses fatores, observem atentamente, né, o contrato de compra e venda de imóvel rural antes de fechar o negócio, pois se ele não estiver de acordo com as exigências ambientais, o novo proprietário deverá arcar com os custos de adequação. Outro ponto a verificar se o imóvel já foi multado, pois caso já tenha procedência, o proprietário terá, né, uma média de quanto vai precisar desembolsar caso não ajuste o seu negócio à regulamentação municipal. Próximo. Outras dicas importantes antes de comprar uma fazenda. A princípio, verifique o estado de conservação da propriedade, verifique o posicionamento da casa em relação à luz do sol, quartos que recebem luz do sol pela manhã, a chamada face norte, né, são mais valorizadas. Durante e depois da compra, o que você tem que fazer? É aconselhável que o negócio seja feito por uma imobiliária credenciada pelo CRECI. Nada melhor do que estar bem assessorado na hora de realizar o negócio. O sinal deve ser simbólico, apenas para assegurar a compra da fazenda, né? A documentação correta é a principal arma para garantir a segurança do comprador. Existe, no caso, né, uma série de documentos que o comprador deve exigir. De posse de toda a documentação, o pagamento pode ser integralizado, se pagar o total, né? Depois da compra da fazenda, a dica é única. Pelo menos por 10 anos, para precaver-se de eventuais e inoportunas surpresas, guarde as certidões negativas, tá ok? O próximo passo, documentos que o comprador deve exigir. Você é o comprador? Então, olha os documentos que você tem que exigir ali, ó. Documentos necessários na compra da fazenda a serem apresentados pelo vendedor da fazenda, no caso, né? O vendedor, pessoa física, se casado, do casal, tá bom? Por exemplo, certidão negativa do cartório distribuidor de protesto de títulos, certidão negativa do cartório distribuidor civil, certidão negativa da Justiça Federal, certidão negativa da Receita Federal, certidão negativa da Justiça do Trabalho, certidão negativa de ônus do imóvel em questão, certidão do inteiro teor, que é do imóvel em questão também, declaração de quitação de condomínio assinada pelos responsáveis com firma reconhecida e ata que comprova estar habilitado a assinar tal documento, certidão negativa da prefeitura do imóvel em questão, fotocópia autenticada do CPF, fotocópia autenticada da identidade civil, o RG, fotocópia autenticada da comprovação de residência, o CCIR, né? Certificado de cadastro de imóvel rural, né? E os 5 últimos INCRA-ITR ou certidão relativa ao imóvel junto à Receita Federal. Certidão negativa do IAP, que é Instituto Ambiental do PE, fotocópia autenticada da certidão de casamento ou certidão de nascimento. Observação: as certidões acima exigidas devem obrigatoriamente estarem dentro do prazo de validade quanto da concretização do processo da contemplação, tá ok? Próximo.
O corretor de imóvel pode ajudar muito, isso é importante. Outra dica, não menos importante, procure fazer uma parceria com um corretor de imóvel especializado, honesto, direito, que não está ali querendo lesar você, tá ok? Ele irá te ajudar, né, a obter informações precisas e poderá se tornar um parceiro não somente no negócio pretendido, mas em outras boas oportunidades, né, do mercado. Lembrando, claro, que o mais seguro é procurar um corretor credenciado, tá ok? Nada de sair por aí confiando seu investimento em picaretas, né, atravessadoras e oportunistas, tá ok? Então veja e verifique se esse corretor ele é credenciado, tá ok, meus amigos e minhas amigas? Então, esse foi o nosso vídeo de hoje, trazendo aqui esse detalhe bacana para vocês, passo a passo aqui, essas dicas importantes na hora de comprar uma fazenda, um sítio ou uma chácara. Então, chegou aqui, gostou? Já peça aqui a sua dica, deixa o seu like aí, tá? Se não está inscrito ainda, inscreva conosco, vem fazer parte da nossa família, tá? Inscreva aí, ative aqui o sininho de notificação, dê o seu like, compartilhe esse vídeo na sua rede social e venha fazer parte da nossa família. Encerrando aqui o vídeo, entre aqui na descrição desse vídeo, eu deixei aqui o link de outros canais que eu tenho no YouTube. Entra lá, você é o meu convidado, minha convidada, a se inscrever lá comigo também, ok? Então esse foi o vídeo de hoje, um grande abraço para você e até o próximo vídeo, se o bom Deus assim o permitir.